Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Amanda Borges, para quem não me conhece aqui no canal ainda, sou amanda.concursos lá no Instagram. Hoje eu tô aqui, eu já fiz várias entrevistas aqui pro YouTube, hoje eu tô trazendo mais uma pessoa para entrevistar. A pessoa mais importante que eu trouxe já para entrevistar aqui no meu canal, que é o meu pai. O meu pai, ele é policial legislativo lá na Câmara dos Deputados, e quando eu fui começar a estudar para concurso, meu pai foi como se fosse um mentor para mim. Então ele pegou meu edital, falou: minha filha, essas matérias aqui você consegue finalizar em tanto tempo. Então deu uma orientação muito boa, isso realmente me ajudou ali a acelerar a minha aprovação. Então, a gente sabe que ter alguém ali com experiência acaba ajudando muito a gente a reduzir esse período de aprovação. Não é mesmo, pai? É mesmo. E aí eu fiz várias perguntas no meu Instagram, falei que eu ia gravar, né, esse vídeo com meu pai sobre a carreira de policial legislativo, que as pessoas às vezes têm bastante dúvida. O pessoal me mandou várias dúvidas aqui, eu organizei, né, numa ordem lógica, e aí eu vou fazendo as perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou então lá no meu Instagram, que a gente vai estar respondendo, tá? Então, pai, uma pergunta que todo mundo faz assim, o que faz um policial legislativo? Pode comentar um pouquinho sobre o dia a dia, a rotina, como é que funciona? Bem, a Polícia Legislativa da Câmara, nós temos uma atividade fim de fazer a guarda patrimonial do prédio, de fazer a segurança dos deputados, de fazer a segurança pessoal do presidente, de fazer a segurança pessoal de deputados ameaçados de morte e fazer também a cartorária, fazer investigação. É um leque muito grande do que tem que fazer na Câmara dos Deputados, Amanda. A demanda é grande, são várias linhas de frente para se trabalhar. Mas durante a live nós vamos conversando sobre vários outros setores do nosso departamento que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Pois é. Pai, uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, principalmente algumas mentoradas meninas, elas acham que elas não têm aptidão para ser policial legislativo, porque elas não sentem que elas têm aptidão para ser policial civil ou então uma policial rodoviária federal, então PF, por exemplo. E aí eu comento às vezes a sua situação, que o senhor sempre me falou que não tinha tanta aptidão para ser um policial civil ou então um policial rodoviário federal, um PF, mas que para a polícia legislativa o senhor se encaixa bem, porque tem esses outros campos assim, digamos, um pouco mais tranquilos. O senhor também acha, pode comentar em relação a essa questão, de realmente ser diferente a polícia legislativa, a atribuição dela pode se aproximar, mas também tem bastante campo para quem não gosta tanto da área operacional ali da polícia em si. A área policial da Câmara e também a do Senado, porque nós temos as duas casas legislativas, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, crachá. A pessoa vai fazer um crachá. Ela não está num resguardo, numa atividade perigosa nesse aspecto, mas ela está desempenhando uma tarefa que compete ao policial. É como se fosse você emitir uma identidade para o cidadão comum. Na Polícia da Câmara nós emitimos as credenciais das pessoas que irão adentrar, porque existem credenciais de repórter, existem credenciais de pessoas que não têm vínculo com a casa, existem credenciais de pessoas que são de ministérios, e existem as credenciais das pessoas que trabalham. Então são inúmeros setores, inúmeros credenciais. É uma área que é totalmente compatível com a emissão de uma identidade. Na Polícia Civil, quem cai nessa área de emitir identidade, também ela não sofre o risco tão grande como é a atividade fim, basicamente. Outra coisa, na atividade num plenário da Câmara. As pessoas que trabalham no plenário da Câmara, elas também não têm essa demanda tão restritiva. Você vai lidar mais com autoridade, mais com deputados, mais com a imprensa, então você teria também essa outra oportunidade. A seção de escriturário lá, de investigação, a pessoa que é como se fosse um escrivão da Polícia Civil, você vai pegar um depoimento. Então a pessoa já está levando uma coisa que já passou. E você, quando você pegar esse depoimento, você está trabalhando muito mais tranquilo também. Inúmeras áreas. A parte na logística, aquisição de material para a Câmara dos Deputados voltado ao DEPOL, ao nosso Departamento de Polícia Legislativa, também é uma área também muito mais tranquila. Então não se preocupe, se você está receoso devido a ser uma atividade de risco, nós podemos trazer que ela é bem menos risco do que a Polícia Civil. Né? Você tem áreas lá. Exatamente, esse ponto do risco é o que mais preocupa as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa acha, eu também, eu não considero que eu teria aptidão para ser da Polícia Civil, uma agente da Polícia Civil, mas para ser policial legislativo, vendo as coisas que meu pai faz, por exemplo, eu me vejo ali cuidando da questão da segurança do plenário como um todo, né, os deputados,
vigilância das câmeras de segurança, outra atividade tranquila, identificação ali dos objetos que estão entrando e saindo da Casa Legislativa e das pessoas, os visitantes, crachá, biometria, essas coisas. Então, chega a se aproximar um pouco ali de uma função quase que administrativa. Então, essa parte eu também me veria fazendo, apesar de não me ver exercer uma atividade estritamente policial, operacional. Então, gente, são salários muito altos. Então, apesar de você achar que você não tem perfil para ser polícia, veja se você não tem perfil também para ser policial legislativo, porque tem essa parte com menos risco, mais tranquila, tá? E uma coisa que o pessoal sempre pergunta lá no Instagram, pai, em relação às manifestações, aí você corre muito risco quando tem manifestação lá na frente do Congresso, como é que funciona? O pessoal sempre pergunta assim. Pois é, então, em relação à manifestação, vocês têm que reparar que a demanda de manifestação não é todo dia que está acontecendo manifestação. Elas são votações importantes, votação como a reforma da Previdência, foi uma votação que levou o povo à rua. Então, você tem o auxílio, apesar de você estar ali para fazer essa parte operacional de impedir com que as pessoas adentrem a Câmara dos Deputados, adentrem ao Senado Federal, tem que lembrar que vocês têm todo um apoio, vão ter todo um apoio da Polícia Militar também, que vai estar compondo, vai estar com um agrupamento muito maior de efetivos do que nós temos para poder auxiliar. Então, ou seja, quando tiver votações polêmicas, geralmente terá, sim, essa questão dessas manifestações. Pois é. Então, essa questão das manifestações, mesmo com manifestação, gente, realmente também tem esse apoio da Polícia Militar, né? Então, que nem meu pai estava falando, realmente não acontece manifestação sempre quando a gente vê assim, é realmente um acontecimento ali esporádico, não faz parte da sua rotina de trabalho, do seu dia a dia, é manifestação. Então, tem que levar isso em consideração também. E outra coisa que as pessoas perguntam, se tem como trabalhar, e essa pergunta às vezes o pessoal faz em relação às pessoas que moram fora do Distrito Federal. Tem gente que pergunta assim, eu posso passar para o policial legislativo e ter como trabalhar fora? As pessoas às vezes perguntam isso, o senhor quer responder? Trabalhar na Polícia Legislativa e do trabalhar Senado, fora? fora do DF. A pessoa quer voltar para casa, fazer o concurso do Senado e voltar para outro estado que ela nasceu. Entendeu? Por exemplo, tanto na Câmara como no Senado, existe uma escala de 24 por 72. Então, é totalmente possível você estar lá em Goiânia. Você vem, tira o seu plantão aqui no 24 por 72 e retorna a Goiânia no outro dia. Você vem num dia e retorna no outro. Há pessoas que trabalham lá que têm essa característica, moram em cidades próximas aqui a Brasília que permite. Então, se você está no entorno e quer participar do processo seletivo, pensando nessa questão, eu vou me ausentar um dia, mas vou passar 3 dias em casa. Essa escala permite você fazer isso, essa escala 24 por 72. Você teria essa possibilidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Essa escala existe nos dois locais. Exatamente. Agora, uma coisa, pessoal, para a gente esclarecer também, além disso que meu pai falou, você estaria aqui um dia, né, no Distrito Federal, trabalhando ali em Brasília mesmo, e depois, com a sua escala, você visitaria a sua casa. Agora, não tem como você fazer um processo de remoção. O policial legislativo, ele trabalha ali, realmente, na Casa Legislativa, ou Câmara dos Deputados ou Senado. Não tem como. Às vezes as pessoas perguntam, porque não sabem como é que funciona, como se tivesse um pedaço do Senado em algum outro lugar. Não. Você trabalha dentro do Senado ali mesmo. Se é policial legislativo, você vai trabalhar aqui em Brasília. O seu local de trabalho, não existe essa questão de remoção do policial legislativo, né? É mais ou menos isso. Exato. Não, você desempenha a sua tarefa Exatamente, na Casa aqui. Legislativa aqui em Brasília. Agora, por exemplo, vamos supor que existem algumas nuances, né? Mas aí já são para algumas características. Por exemplo, acompanhamento do presidente da Câmara. Se você faz parte da equipe do presidente, você acompanha ele em viagem, ele vai para São Paulo, vai para o Rio, o atual presidente nosso é do Rio de Janeiro. Então ele vai para o Rio, você vai para o Rio com ele. Você desempenha, então, uma tarefa fora do seu local de trabalho, mas nessa característica. Mas relembrando que são equipes pequenas que não têm, a maioria dos servidores desempenha sua tarefa na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Essas outras equipes, você poderá fazer parte, pode ser convidado, mas se você achar que não vai ter condições, não vai ter o perfil para acompanhar, você se manifesta, fala, olha, eu prefiro outra área, vamos ver a possibilidade, porque a equipe direcionada a ele é uma equipe bem redondinha, uma equipe bem aparamentada, treinada para fazer esse acompanhamento.
E outra coisa, já para esclarecer também, uma dúvida que as pessoas às vezes têm também no Instagram é se existe uma polícia legislativa, como se fosse uma polícia legislativa do Congresso Nacional. Só quer explicar, pai, como é que funciona? Que não é assim? Pois é. Então, lá na Câmara dos Deputados, nós temos a polícia da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, nós temos a polícia do Senado Federal. Então, quando você tem, tipo, uma posse do presidente da República, que ela é num evento no Congresso Nacional, ou seja, que vão estar as duas casas reunidas, as polícias se juntam e trabalham em conjunto, se monta em reuniões como vai funcionar o trabalho naquele dia, como vai ser em relação a visitantes, prefeitos, autoridades, ministros, como você vai funcionar em grupo e faz as reuniões e trabalha as duas equipes juntas, mas nós somos de casas diferentes. Então nós não temos a polícia do Congresso Nacional, nós temos a polícia da Câmara e a polícia do Senado, com salários diferentes, com estruturas remuneratórias diferentes, mas bem próximas umas das outras e com nomes também diferentes. O nosso departamento, na Câmara, é Departamento de Polícia Legislativa, no Senado já se chama Secretaria. Então, ou seja, são polícias diferentes e com seus organogramas, com algumas pequenas diferenças, mas a maioria das funções são similares. Uhum. E outra dúvida que o pessoal perguntou bastante é como é que funciona a escala, a carga horária de trabalho, como é que funciona lá? Então vamos lá. Existem, tanto nas duas casas legislativas, existem jornadas diferentes. Vamos supor que você está lá hoje trabalhando lá na Câmara. Lá você pode ter sua jornada e trabalhar todo dia 7 horas. Então você chega lá, desempenha seu trabalho de 7 horas corridas e você vai embora. Então você trabalha de manhã, de 7 às 2. Se trabalha à tarde, você vai trabalhar de 1 até 20. Você vai desempenhar suas 7 horas, meio-dia às 7, de 1 às 20, faz suas 7 horas e terminou sua tarefa. Agora, existem outros locais que necessitam de uma jornada um pouco maior, que você trabalha mais horas naquele dia, mas em compensação, na semana você trabalha menos horas. Por exemplo, se você trabalha numa comissão, a comissão funciona mais terça, quarta e quinta. Então você vai ser demandado mais nesses dias em termos de horário. Então provavelmente você vai trabalhar 12 horas, terça, quarta e quinta, 12, 12, 12, e em compensação você vai estar livre. Se você cumpriu suas 35 horas semanais, você vai estar livre nos outros dias, na segunda e quinta, de acordo com a demanda. Há locais lá de trabalho que você também desempenha em forma de escala, como o meu caso, eu trabalho em 24/72. No 24/72, você trabalha um dia e folga 3, mas também esquece plantonista, esquece final de semana, esquece feriado, você trabalha Às vezes no Natal, no né? Natal, você trabalha no Novo, Dia dos Pais, mas você também tem a vantagem que você trabalha um dia e folga 3. Então as pessoas, tem gente que gosta, gente que não gosta, então tem perfil para tudo. Então, em termos de flexibilidade de horário, lá é muito bom, porque você tem 3 grandes grupos de horário para poder se trabalhar. Uhum. Tá ótimo. E pai, fala um pouquinho, eu sou do Legislativo, eu nem comentei, né, no começo da live, mas vou colocar ali na descrição, mas eu também sou do Legislativo, pessoal, eu só entendi, realmente meu pai, desde quando eu nasci, falava para eu passar no concurso do Legislativo, eu fui entender realmente os benefícios do Legislativo quando eu entrei e vi na prática, que era muito maior do que eu estava imaginando externamente, mas o senhor pode comentar, pai, alguns benefícios ali de estar trabalhando na Câmara dos Deputados, do Legislativo como um todo, assim? Bem, em números, por exemplo, lá nos benefícios, vamos colocar assim, uma coisa que nós temos de benefício é um plano de saúde que, aqui no GDF, agora que foi implantado um plano de saúde para a Polícia Civil recentemente e para os professores. Até então eles não tinham. Desde quando eu adentrei na Câmara, nós temos um plano de saúde. Então isso é um benefício. Quem a Amanda é da Câmara Legislativa, ela já adentrou também com um bom plano de saúde. Lá, outras vantagens, auxílio creche é um auxílio creche bom, vale alimentação, é um vale alimentação considerável, te dá uma retribuição boa. Em termos de casa, por ser você trabalhar num órgão menor, a sua demanda financeira para um orçamento não é tão grande. Então, você tem características que faltam em outros órgãos, fala assim, chega a faltar papel, falta copo, mas é porque isso, em outros órgãos, a demanda são muito grande, para inúmeras sessões, inúmeros órgãos que exigem muito. E lá não, por ser uma casa pequena, ou seja, ser uma instituição pequena, você não tem essa dificuldade, você então está bem amparado com essa questão orçamentária, te atendendo a sua casa, é uma casa pequena, e isso é no Legislativo geral, tanto no Legislativo Federal, quanto no Legislativo Estadual
tanto no Legislativo Municipal. Você tem, acreditamos que trabalhar na área do Legislativo é uma boa escolha para quem é do nível médio, nível superior e que está adentrando o concurso público. Então, se vocês têm interesse no Legislativo, é um concurso interessante esse da Polícia Legislativa. Exatamente. Inclusive, a Polícia Legislativa é o cargo de nível médio que mais recebe no país, né? Então, você não tem outro. É realmente chocante você ter ali uma pessoa nível médio que é aprovada no concurso e vai começar a receber ali, por exemplo, no Senado Federal, R$19.500 de salário inicial, né? Ainda até 23 mil de salário final. Então, um salário muito elevado. O da Câmara dos Deputados é parecido, se eu não me engano, é R$1.000 a menos o salário inicial, R$1.000 a mais ali na carreira final, tá? Em termos de salário, tá? Então, é muito próximo e realmente é um salário muito elevado, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, os dois cargos nível médio, tá bom, pessoal? Pagando muito bem. E aí, pai, mais umas coisinhas aqui que o pessoal perguntou em relação à sua preparação em si. Quando o senhor se preparou, como é que o senhor estudava, como é que foi a preparação? Bem, quando eu me preparei, eu tinha terminado o meu segundo grau, tinha tentado a iniciativa privada, estava um pouco meio complicado, que eu fui tentar me empreender e resolvi, falaram que abriu o concurso, eu resolvi estudar. Me matriculei num cursinho, fui fazer na época, era o Obcursos, que daí que gerou, deriva, derivou depois o Gran Cursos, veio do lado da origem, né? Então me preparei assim, como que eu me preparei? Fiz um cursinho e estudava em casa sozinho. Às vezes me reunia com um colega, mas eu mais era sozinho e estudando nesse cursinho, fazendo a revisão do que tinha aprendido, fazia umas fichas de memorização, fazia meus resumozinhos e fazia também ficha de memorização. Algumas coisas que eu falava assim, isso aqui é importante, eu não posso esquecer. Fazia tipo uns flashcards, anotava na frente a pergunta, atrás a resposta, ou então anotava na frente um artigo de uma lei, uma palavra-chave, e no verso a legislação, e basicamente exercício, né? Foi assim que eu me preparei. Na época, eu passei, no resultado final geral, eu passei em 18º lugar, na segunda fase eu passei em 12º, eu recuperei da primeira fase, na segunda eu passei em 12º para recuperar alguns pontos, eram 80 vagas, e fiquei bem colocado, fiquei em 18º. E graças a Deus fomos chamados e estamos lá até hoje. Pai, e uma coisa que meu pai sempre me falou, gente, é que realmente hoje em dia a gente tem, quando eu fui começar a estudar, a gente tem muito mais recursos que na época, né? Fala aí, pai, como é que o senhor estudava por questões, por exemplo, onde o senhor arranjava as questões para estar fazendo na sua época? Pois é. Na minha época, para ter uma ideia, a gente tinha alguns jornais que eram voltados a concurso público. Então eles faziam publicações de questões. Então eu cortava a questão do jornal e guardava aquela questão para poder chegar e ficar fazendo. Hoje eu já vi os programas de computadores aí, você entra na internet, você pega aí um que concursos da vida, ou outros, Gran Curso, entre outros que tem aí, Tec Concursos, e você tem facilidade de fazer a questão que até fala, você se dividir, eu quero só a parte de ato administrativo. Você se concentra, faz só ato administrativo. E na minha época não existia isso. Então hoje, para vocês que são concurseiros, vocês têm uma ferramenta muito importante, muito boa, e que faz um diferencial muito grande para a preparação. Que uma das coisas que eu falo, particularmente, é que concurso é questão. Ou seja, você tem toda uma preparação, se você tem todo o seu organograma, sua metodologia de estudar, você tem tudo isso. Mas também você tem a questão de exercício que não deve se esquecer nunca, porque ela também finaliza a parte total do seu esquema de estudo. Uhum. Exatamente. Então, gente, quando você for estudar pelo seu site de questão, fazer inúmeras questões, agradeça, você não tem que lá ficar recortando questão de jornal, né? Procurando questão sobre o tópico que você estudou. Realmente, hoje em dia, a gente tem muito recurso, claro que isso é para todo mundo, então, o estudo ficou mais acessível, as notas aumentaram, né? Pela acessibilidade que está maior também, então isso acaba sendo uma consequência, né? As notas aumentando, mas toda vez, gente, agora se for estudar, se agradeça pelo site de questões e todos esses recursos que a gente tem hoje em dia, que facilita muito a nossa vida, né? Em relação ao TAF, que o pessoal pergunta bastante, como é que foi a sua preparação, como é que funcionou, como é que era o seu TAF, o senhor lembra? Quais eram as provas? Meu TAF na época foram 4 modalidades, 4 tarefas para se cumprir, 4 exercícios. Eu tive corrida de 2.400 metros, tive barra,
tive o abdominal e tive uma corrida de ida e volta para pegar como se fosse um graveto, você colocava, trazia, ia lá, buscava o segundo graveto e voltava e deixava no local, em um prazo de tempo. Então foram essas 4. Eu fiz tranquilo na época e o que eu tive de questão de interessante, assim, que minha preparação para o TAF, é que você tem que fazer sua preparação, avaliar como está o seu condicionamento físico. Se você avaliar que ele está muito fraco, você tem que começar a fazer uma preparação junto com o seu estudo, nem que seja um pouquinho, porque querendo ou não, você vai tirar um pouco daquela debilidade para poder, quando chegar o momento de terminou a prova, a primeira fase, você ter um prazo para fazer, você ter mais um tempinho para fazer. Agora, se o TAF for tipo assim, eu tenho 8 meses entre o resultado da primeira fase para fazer o TAF, aí você pode se concentrar no estudo, mas sendo que não tem sido atualmente assim, não. Você não tem tido um prazo tão grande de preparação. Então, ou seja, é importante se cuidar também, porque o TAF, se passar na prova e também ficar pendente no TAF, aí é ruim, é muito difícil. Exato. E realmente, os concursos que estão saindo agora, 2021, que estão retornando aí, tá tendo realmente PCDF, não, porque ainda não foi estabelecida a nova data. Mas, por exemplo, PF, PRF ali, com 2 meses da prova objetiva para o TAF. 2 meses é muito pouco, gente, se você tem um condicionamento físico ruim. Então, assim, corrida de 2 minutos é uma coisa que às vezes o pessoal acha que é tranquilo, mas não é. Eu corro e eu tenho muita dificuldade para fazer essa prova. Então, assim, se você não tem condicionamento físico bom, gente, realmente tem que começar a treinar junto com o estudo. Eu conheço muita gente que conta histórias que foi reprovada em algum TAF da vida, ou para Corpo de Bombeiros, ou para Polícia Civil, Polícia Militar. Então eu conheço inúmeras pessoas, mentorados, amigos que foram aprovados posteriormente em outro concurso policial, mas que haviam sido reprovados em algum TAF. Isso é muito triste, gente, porque realmente você, como ser aprovado numa prova objetiva, já é muito difícil. Aí você ser reprovado no TAF, nossa, é muito dolorido. Então, assim, tem que começar a treinar o quanto antes mesmo. Se for necessário, às vezes, um acompanhamento com personal trainer, uma pessoa especializada ali com TAF, pelo menos no começo, para te dar algumas dicas para você evoluir se você estiver faltando tempo ali para se preparar, tá bom? Tudo isso, se você tiver com, às vezes, um peso acima do que seria o ideal para você, para estar fazendo barra, para estar fazendo a corrida, então, às vezes, constar com um nutricionista, tudo isso quanto antes para você conseguir chegar ali na época do TAF e estar com uma boa preparação, bom condicionamento, tá? Com peso ideal para você conseguir realizar todas aquelas atividades ali que você vai ter que fazer no dia, tá? Então, essa preparação tem que ser prévia mesmo. Outra coisa, pai, que o pessoal perguntou, em relação métodos, técnicas de estudo, então o senhor comentou algumas coisas em relação a fazer questões, né, das metodologias, flashcard, o senhor fazia muito resumo, tem mais alguma outra coisa? O senhor grifava também bastante. Tem mais alguma que o senhor já comentou, acho que praticamente todas, né? Essa aí que eu fazia. Essas aí, né? O pessoal perguntou também qual foi a sensação que o senhor teve ao ver o seu nome no Diário Oficial. Bem, quando eu tive a satisfação de ver o nome no Diário Oficial, até na época você tinha, às vezes publicava-se no Correio Brasiliense o resultado. Às vezes só ia publicar no dia seguinte, então o resultado saía hoje, você estava ansioso e queria saber o resultado naquele dia. E não tinha internet naquela época, então você tinha que chegar e se desdobrar. E eu lembro que eu fui à Imprensa Nacional comprar na porta da Imprensa Nacional o Diário Oficial, porque se vendia às 7 da manhã, ele começava a vender na porta lá da Imprensa Nacional. Aí eu comprei a edição do dia e a satisfação, quando eu vi meu nome lá na última etapa, aprovado lá, final, 18º, foi uma satisfação muito grande, porque era um sonho que eu tinha corrido e tinha conquistado. Então, fiquei muito feliz e espero que todos vocês que estão buscando o objetivo de vocês também vejam o nome de vocês no Diário Oficial, que vocês vão ver como que é uma emoção muito grande. Apesar de que vocês vão ver hoje pela internet o nome de vocês, não no Diário Oficial, mas vão ver de uma forma mais eletrônica, né? Que Deus, quando o senhor fala assim, eu sempre brinco, eu falo, gente, imagine você tem que ir lá comprar o jornal, aí você paga o jornal pra você saber que você foi reprovado. Deve ser muito triste. Imagina, pelo menos agora, né, tudo na internet facilita muito a vida. Gente, pai, uma última coisa que o pessoal perguntou aqui, já pra gente ir finalizando o nosso vídeo. Qual dica que o senhor dá pra quem tá começando a estudar agora pro legislativo mesmo?
Bem, quem estiver começando do zero, não estudei nada, saiu a história do concurso do Senado e a comissão foi formada e eu não estudei e cheguei e fiquei esperando. Nunca pense que concurso ele não vai sair, porque sempre ele sai, o concurso, e de repente ele sai de uma hora para outra, e às vezes você fala assim, não, o concurso foi cancelado. Na época mesmo do concurso da Amanda, ele vinha de um cancelamento, ele veio de um cancelamento, e as pessoas podiam falar, ah, não, só daqui 3, 4 anos agora, mas não, ele foi realizado um ano depois, e ela chegou, ela não sabia nem desse concurso um ano antes, só veio saber só do segundo, que ela veio, ela passou num prazo muito curto de tempo, mas então aqueles que estão começando hoje, chegar, dedicação, passar por uma organização metodológica do que você vai fazer, tenha profissional que ajuda a montar seu cronograma de estudo, sua grade de estudo, como estudar, se não você tente se organizar e começar a criar um hábito de estudo. E com esse hábito de estudo, não deixe de ter exercícios, porque é fundamental ter exercícios para você. E como você teria tempo de começar com muita antecedência, já ia se preparando, fazendo uma preparação para um TAF 3 vezes por semana, para você chegar e já começar devagarzinho seu corpo, já ir se habituando. Você não teria que chegar a tomar uma postura muito drástica, mas fazer uma postura leve e seu corpo se adaptando aos poucos, com metas pequenas, que aí depois iam poder aumentar gradativamente. Você teria esse tempo. Agora, é aquela história. Se nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida, ou a gente chega e se dedica, usa essa dedicação, almeja e tenta, ou se a gente pode ficar parado, não compensa. Concurso público é atividade, é buscar sempre uma superação. Exatamente. É o que eu sempre falo para os meus mentorados também. Eu falo, gente, só você que é responsável pelos seus sonhos mesmo. Só você é responsável pela pessoa que você vai ser ali no futuro. Então, se você não estiver correndo atrás de ser quem você almeja ser ali, quem é que vai correr atrás por você, tá? Então, senta todo dia, monta o seu cronograma de estudos, seja disciplinado, tá? O começo é mais fácil, a gente consegue falir. Depois, no segundo mês, a gente já fica cansado, no terceiro mês é pior ainda. Então, assim, eu fui concurseira, eu sei o tanto que é cansativo, o tanto que a gente tem que renunciar, o tanto que a gente tem que falar não para as pessoas que a gente ama. É muito difícil mesmo, mas vale muito a pena quando a gente é aprovado. Muito, muito, muito mesmo, tá? Então, assim, realmente a melhor escolha da minha vida, eu posso dizer que foi ter virado concurseira ali, ter prestado concurso público, tá? Depois que você é aprovado, você vê, assim, que realmente todo o seu esforço, tudo que você teve que abrir mão ali no meio do caminho, valeu a pena, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu vou fazer uma análise dos últimos 2 concursos de policial legislativo, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, tá bom? Então eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem essa análise certinho. Então, avaliando ali questão de banca, dando várias dicas como se preparar e fazer a leitura do regimento interno, como se preparar para diversas matérias, falar um pouquinho do projeto básico ali, também foi liberado em 2020, que pode ser, né, quando a comissão, no caso, ela foi revogada ali, destituída a comissão inicial. Então, quando eles criarem novamente a nova comissão e retornarem os trabalhos para o concurso do Senado, pode ser que seja diferente, mas o projeto básico é o que a gente tem de mais atual, mais próximo do que pode vir a ser a prova do Senado, tá? Então, eu vou falar bem destrinchado, direitinho, matéria por matéria, como é que você vai estar estudando, quais são as chances, qual é o ciclo inicial, um ciclo intermediário, um ciclo final, para quem já está avançado nos estudos. Então, eu vou destrinchar isso tudo direitinho, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado, tá? Então, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem. E, pai, eu gostaria de agradecer aí a presença do senhor no canal do YouTube. Meu pai, gente, ele realmente foi meu mentor lá naquela época, me ajudou muito. E uma das coisas que eu coloquei para mim, né, que depois que eu fosse aprovada, eu queria ajudar outras pessoas, né? Que eu sei que o tanto que faz diferença você vê ali realmente uma pessoa falando, não vai por esse caminho, que não é tão bom, vai por esse outro aqui porque costuma dar certo, eu já errei antes. Então você aprender com os erros e com os acertos dos outros te poupa muito tempo, tá? Então se você quiser conhecer um pouquinho do programa de mentoria, faço mentorias, manda uma mensagem lá no meu Instagram, amanda.concursos, ou então deixa aqui nos comentários, tá? Ou então acesse meu site que é www.amandaconcursos.com, tá bom? E é isso, pessoal. O senhor quer dar um tchauzinho pro pessoal, pai? Então é isso aí, gente. Fica aí um tchauzinho para vocês. Só relembrando que o concurso de policial legislativo é um concurso de nível médio, que às vezes fala assim, mas a gente consegue fazer uma faculdade, dá depois, ou seja,
tem tempo para fazer uma faculdade, quem quiser chegar e depois continuar a carreira e almejar outros concursos de nível superior, você consegue conciliar bem o horário. Então é isso, bons estudos a todos e até uma próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.